Você sabe quais as melhores empresas para você investir no mercado americano, nos Estados Unidos? Pô, quando você vai para o mercado americano, são mais de 4.000 empresas. E se a gente já tem dúvida aqui no Brasil de qual empresa investir, imagina nos Estados Unidos. Pô, quais são as empresas com maior potencial de crescimento? Quais são as empresas com maior potencial de valorização? O que os estudos falam das empresas que têm esse potencial de continuar valorizando, que vão trazer a melhor performance para a minha carteira? É isso que vamos falar nesse vídeo daqui, então já deixa o seu like e se inscreve aí no canal também, ó, porque ajuda pra caramba a gente. Eu fiz uma pesquisa sobre quais eram as empresas que mais valorizavam no mercado americano, né? E sempre houve uma discussão enorme sobre, empresas de crescimento, as empresas que reinvestem em si, seja uma Apple, um Google, empresas de tecnologia ou empresas pagadoras de dividendos. E lá no mercado americano, como mercado mais maduro, a gente tem um aspecto até muito mais interessante, que são as empresas chamadas de empresas com crescimento dos dividendos. Então, pasme, lá tem empresas que têm crescimento de dividendos há mais de 60 anos. Então, nesse estudo daqui, ele pega, a princípio, o retorno do índice S&P, o S&P 500, que é o índice que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele mostrou que de 1930 a 2017, 42% do retorno do índice S&P foi composto de pagamento de dividendos, ou seja, contribuição dos dividendos no retorno total do índice. Para quem não sabe, o índice S&P 500 é um dos índices que mais valorizam no mundo, com maior consistência. Então ele pegou essa classificação, tá, nesse estudo aqui, dessas empresas que são pagadoras de dividendos, empresas que têm crescimento no pagamento de dividendos, então é bem diferente, empresa que paga dividendo consistente, empresa que ano após ano tem esse crescimento nos dividendos, e empresas de crescimento. E eles chegaram aqui a essa conclusão em um estudo de 1972 até 2017, mostrando que as empresas que apresentavam maior retorno eram as empresas com dividendos crescentes. E tudo isso com um risco muito menor, então apresentava maior retorno com o menor risco. E a gente vê justamente aqui também nesse estudo, desde 1927, que as empresas pagadoras de dividendos, por ter uma consistência, uma previsibilidade maior nesse fluxo de caixa que o investidor recebe, acabava tendo um risco muito menor, uma volatilidade muito menor. Beleza, Léo? Então, quer dizer que é só olhar se as empresas têm crescimento dos dividendos? Não, pessoal, não só isso, porque algumas coisas podem te enganar. Deixa eu contar um caso aí clássico. Lá nos Estados Unidos a gente tem um índice que é chamado Dividend Aristocrats, que são empresas grandes que têm crescimento nos dividendos há mais de 25 anos. E um caso recente que a gente teve foi da AT&T, uma empresa de telecom, que para não sair desse índice, ele manteve o quê? O pagamento de dividendos crescente, mesmo com uma situação de prejuízo. Então é importante, primeiro, a gente olhar se a empresa é lucrativa, se a empresa tem base, sustentação para manter esses dividendos crescentes, a gente olhar se a gente não está pagando caro demais em uma determinada empresa, olhar a dívida líquida dessa empresa também. Por quê? Porque eu não quero entrar no negócio que está totalmente alavancado. A gente viu recentemente Silicon Valley Bank, crescimento nos dividendos, crescimento no lucro líquido, ROE bom, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, margem boa, e daqui a pouco o banco vem, quebra. Por quê? Porque entra aquele ditado de quando a maré baixa a gente vê quem está nadando pelado, e aí foi o que aconteceu. Empresas que tinham uma extrema alavancagem, excesso de dívidas e principalmente dívidas que não conseguiam arcar no curto prazo, acabaram se complicando, e a gente viu isso também aqui recentemente, lojas americanas, né? Não chegou ao processo de quebra, mas entrando em processo de recuperação judicial, uma situação aí muito complicada. Então a gente tem que olhar alguns aspectos importantes. Inclusive eu fiz uma aula, que eu vou colocar algum link aqui, mostrando como automatizar esse processo de buscas por empresas que são boas, que têm baixa alavancagem, baixo custo, tudo isso de forma automática, para já te dar uma listagem de ações que você pode investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tem uma aula completaça falando disso daí, então depois acessa, se inscreve lá e assiste. Agora vamos lá. Eu peguei aqui uma seleção de empresas que tem algumas características, né? Primeiro que tem essa característica de dividendos crescentes. Beleza, show de bola. Qual que é o crescimento composto desses dividendos? Ou seja, qual foi a média de crescimento ao ano
desses dividendos. Peguei um mínimo de crescimento de 5% ao ano. Preço sobre lucro, preço dividido por lucro, porque principalmente vai me dar se uma empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada, e pegamos aqui um indicador abaixo de 20, né, que nos Estados Unidos já é uma condição muito boa, no Brasil já é um pouquinho elevado. Aqui eu também tenho uma condição de crescimento do seu lucro líquido acima de 5%. Então, o lucro líquido nos últimos 10 anos tem que ter tido um crescimento de 5% ao ano, pelo menos nos últimos 10 anos. Dividend yield nos Estados Unidos de pelo menos 2,5%, que é uma condição já muito interessante, principalmente se a empresa tem esse processo de crescimento dos dividendos. E não menos importante, a empresa não pode estar alavancada. O que significa isso? Eu peguei dívida líquida dividido pelo lucro operacional dela. Léo, o que é dívida líquida? Basicamente, ele vai pegar todo o endividamento da empresa, tirar o caixa, e aí ele vai ver o quê? Quantas vezes, qual o tamanho dessa dívida líquida em comparação ao que a empresa gera de caixa. Então, isso daí já é um bom termômetro de alavancagem, porque me diz em quanto tempo de lucro a empresa tendo, ela conseguiria pagar essa dívida de curto prazo sem ter que mexer no caixa dela, ou seja, sem ter que comprometer as questões operacionais. E peguei essa dívida líquida abaixo de 2,5. E a gente tem aqui uma listazinha muito interessante, né? Começando pela Merck & Co, negociada lá na NYSE, 11 anos de dividendos crescentes consecutivos, com crescimento de 5,2% ao ano nos dividendos, um PL de 15,3%, tá? Um crescimento do seu lucro líquido dos últimos 10 anos de 10,6% ao ano. A gente tem ali um dividendo hoje de 2,7% e a dívida líquida de 0,8%. Legal, em menos de um ano de lucro líquido ela conseguiria pagar e cumprir com suas dívidas de curto prazo. Outra que também é muito interessante, né, a Broadcom. Alguns de vocês devem conhecer, né, a Broadcom, excelente empresa de tecnologia inclusive, há 11 anos crescimento do seu lucro líquido, com crescimento nos últimos 10 anos de média de 39,4% nos dividendos ao ano, preço sobre lucro de 13,3%, crescimento do seu lucro líquido de 28% ao ano nos últimos 10 anos, 3,4% de dividend yield e uma dívida líquida por EBITDA de 1,3, ou seja, 1,3 ano. Com esse lucro operacional, ela conseguiria pagar a sua dívida de curto prazo. A gente tem aqui outro case também que é muito interessante, né? A Qualcomm, que a gente tem há 20 anos esse crescimento dos dividendos, 11,9% ao ano no crescimento dos dividendos, um PL, né, o preço sobre lucro de 10,9%, crescimento do lucro líquido de 14,1% ao ano, o que nos Estados Unidos é muito interessante, tá, pessoal? As pessoas devem olhar assim e falar, não é tão interessante, mas a gente tem que pensar que lá, naturalmente, a inflação é baixa e os juros também, né? Então isso daqui é um valor de fato surpreendente. Inclusive, a gente tem aí a sua dívida líquida dividido pelo EBITDA negativa, né? Então, é um sinal aí que é muito interessante, já que a empresa tem esse lucro líquido consistente e crescente. A gente tem um caso aí, provavelmente, na verdade, de ter até pessoas no curto prazo devendo elas mais do que ela consegue gerar de caixa. A gente tem outra empresa que também que é muito interessante, a Tyson Foods, que é a TSN, 12 anos com seus dividendos crescentes, 27,7% de crescimento nos dividendos ao ano, um PL de 9,4, né, que é o preço dividido pelo lucro, é uma excelente medida para a gente ver se uma empresa está sendo negociada ali, digamos assim, barata, se ela está barata ou não está. Crescimento do seu lucro líquido nos últimos 10 anos de 18,2% ao ano, o que também é muito interessante, um dividend yield de 3,1% e uma baixíssima alavancagem também. Aqui a gente tem diversas outras companhias, tá? E como eu falei, a gente fez uma aula completona mostrando como é que você busca essas empresas de forma automatizada já para te dar uma listagem tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, vai ter algum link aqui. E o que é mais interessante é que esses ativos têm liquidez nas opções. Léo, o que significa isso? Significa que eu posso gerar renda semanal em dólar com esses ativos, usando estratégias que a gente chama de dividendos forçados, né? Os dividendos com opções,
onde negociamos o direito de comprar e vender um determinado ativo, nesse caso, e recebemos dinheiro em troca disso, que pode vir de 20 até mais de $1.000 por semana. Então é um cenário muito interessante porque a gente consegue diminuir o risco da carteira, aumentar a previsibilidade e ter um potencial ainda maior de compra da ação. Então, muito interessante, eu vou colocar um link aqui também de uma aula completaça que a gente fala como gerar dividendos semanais com as suas ações de 20 até mais de $1.000. Então acessa aí e confere essa aula que está completaça. E agora, me fala você aí nos comentários, qual empresa dessas você tem? Tem alguma empresa que você está de olho? Tem alguma empresa que você colocou na carteira? Você já entrou no mercado americano, ainda não entrou? Se não entrou, tá marcando bobeira, tá? É importante ter dinheiro dolarizado em moeda forte, principalmente gerando renda, e se for uma renda semanal em dólar, muito melhor. Bom, no mais é isso, espero que tenha gostado aí desse vídeo, já deixa o seu joinha, o seu like, se ainda não está inscrito, se inscreve aí e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.